Crianças, olha, eu gostaria que vocês pegassem o ler para a gente ir acompanhando junto e a gente grifando junto as informações e entendendo o texto, tá? Então, todo mundo com o ler aí na mão, vamos abrir lá na página 204, tá? Então, vamos lá. Entrando no quarto misterioso, do Adriano Messias. A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado, construído atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho, é pesada e feita uma mistura de cobre com alguma outra coisa. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama na roça de zinabre. Conta-se que antes de o sítio dos meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Quando meu avô construiu a casa, no local em que se erguia a tapera, havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo. Estaria vazio, não fosse a ruína de um antigo tear para afiar o algodão. O tear original sumiu. Contou-me Bá certo dia. Daí, minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear antigo. Daqui em diante fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas não tinham o costume de registrar os acontecimentos como fazemos atualmente, e por isso sentimos que o quebra-cabeça do passado fica sem algumas peças importantes. Então, nós já estamos vendo mais ou menos ali. Ó, a chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado. Qual será, gente, esse cômodo? Esse cômodo sempre fechado. O que será? Qual será esse cômodo? Eu suspeito que seja o quarto misterioso, né? E aí, deixa a professora grifar aqui. Cômodo sempre fechado, né? E aí a gente viu também que ele tá assim se passando. Aonde que se passa essa história? Lá onde que estava falando aqui, que se passa lá no sítio dos avós, né? Quando meu avô construiu a casa, olha lá, ó. Quando meu avô construiu a casa no local que se erguia uma tapera. E faz tempo, dá a impressão que isso daí, ó, faz muito tempo, né, que isso daí foi construído. E a gente já tá vendo também que já tem uma personagem aí, ó, contou-me Bá. Quem será essa Bá nessa história? E da época da minha bisavó. Então foi uma coisa assim, que esse sítio já foi uma coisa construída há muito tempo, ó, da falecida bisavó. E a bisavó tinha o quê? Um tear. O tear que a gente viu lá no vídeo, né? Naquela máquina de fiar. Você vai pondo o algodão, vai fiando e ela vai tirando a lã. E vai fiando, vai com aquela, com a linha, né? Que vai saindo, depois é construído os tecidos, tá? Por que aquele casebre não foi demolido de todo e por que foi conservado um pedaço do mesmo no corpo da casa do sítio? Olha lá, mais uma dica aí que foi conservado. Ó, olha lá, foi conservado um pedaço do mesmo no corpo do sítio. Olha lá, conservado um pedaço, olha lá, na casa do sítio. O casebre foi demolido, mas conservaram um corpo do casebre. Ele quis dizer um corpo. Qual seria esse corpo do casebre? Talvez seja o quarto misterioso, né? Porque um corpo ali, ele quer dizer um corpo da casa. Então, a gente não sabe ainda. Mas pelo que o texto está mostrando, talvez seja o casebre. Ou que talvez seja o quarto. Ninguém nunca soube explicar isso. O que ouvi dizer é que o quartinho de taipa original é hoje aquele quarto fechado que vou abrir esta noite. Então, será que a gente acertou até aí? Olha lá. É o quarto fechado. E quando ele vai abrir? Essa noite. E que será que então tem nesse quarto? Né? Então nós acertamos que era lá no quarto, que tem aquela porta muito pesada, esverdeada, e já desde aquela época era um cômodo totalmente fechado, né? E o corpo da casa lá que se manteve, demoliram a casa, mas o quartinho ficou. Todos dormem nos quartos que ficam além da saloma.
E se tenho olhos que espreitam, deve ser apenas de almas boas que vagueiam próximas às janelas que dão para o quintal. Nem o gato Eurípides está me acompanhando. Estou sossegado para colocar a chave na tranca. Por que será tão gostoso abrir portas? Ver o que há do outro lado das coisas? Você já fez isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando um banho? Estou com muito medo agora e, para não despertar ninguém, uso minha lanterna de bolso. Faço 2 voltas com a mágica chave. Clac, clac. Foram os sons da fechadura de ferro. Então, os sons da fechadura de ferro que fez o clac, clac lá na porta. Da onde então será que ele está abrindo? O quartinho. Então, vamos ver se é agora que ele consegue descobrir, né? E ele estava como? Como que ele estava? Com muito medo, não é? Com muito medo, para não despertar ninguém, né? Tava com muito medo. Então, ele queria o quê? Fazer tudo bem quietinho, para ninguém despertar. E aí, ele usou a lanterna dele e com a chave foi tentando abrir a porta. Um tanto decepcionado, entro em um cômodo aparentemente normal. Apesar do escuro, quase absoluto, sinto um cheiro de lugar fechado, com ar parado. Fecho a porta, procuro o acendedor. Encontro um daqueles bem antigos dependurado por um fio preto que desce do teto e a gente aperta um interruptor. Com um clique, tenho a luz elétrica. Que bom, vou começar a investigar. Vejo uma sala ampla. Não imaginava que fosse tão grande assim. Do lado de fora, parecia minúscula. Sobre mim, há muitas teias de aranha. Ao lado, mais teias, descendo do teto ao chão, formando um chale grotesco. As aranhas, contudo, parecem estar dormindo. Não há minha para eu elogiar o trabalho de fiação. Olha lá, então ele conseguiu entrar no quarto. Aí ele fala aqui assim, que a hora que ele entrou, ele ficou um tanto decepcionado. Por que será que ele se decepcionou? Ele esperava ver tanta coisa ali dentro, né? Umas coisas assim pavorosas, ou um tesouro, ou alguma coisa assim. Mas ele encontrou o quê? Um lugar comum, né? Só tinha lá muitas teias de aranha, mas por causa do tempo que estava fechado, né? Ele não imaginava que o quarto fosse tão grande, então, né? E aí, vamos ver se acontece mais coisas, porque no fim das contas ele trancou lá a porta, né? Será que vem mais coisas por aí? Então, vamos lá. Do que eu tenho medo agora? Tenho medo da velha de um olho só, que minha tia Clara me falou. De morcegos não tenho medo, não. Há um bem acima de mim, que deve ser parente do morcego Eugênio, da casa das minhas. Do morcego Eugênio, da casa das minhas 3 tias tricotadeiras, no forro de palhinha trançada. Há um buraco que deve servir de entrada para que muitos bichos da noite se abriguem. No centro do cômodo vejo um tear. Vejo um tear enorme, lindo, se bem que noite se abriguem. No centro do cômodo vejo um tear enorme, lindo, se bem que empoeirado, mas com os fios ainda esticados em seu costumeiro caderno de anotações, o caderno de segredos misteriosos que sempre trago comigo por toda parte. Por que será, então, que ele sempre tem um caderno misterioso com ele? Por que será que ele leva sempre esse caderninho misterioso? Será que ele sempre costuma fazer algumas investigações, alguma coisa assim? Ó, né? O caderno de segredos misteriosos. Tá horrível para grifar. Fiz pesquisas sobre o tear e roca para a aula sobre histórias de Minas Gerais. Vou aproveitar a pesquisa
Vou aproveitar a pesquisa sobre tear e roca para uma aula de história de Minas Gerais. Vou aproveitar a luz que acendi para ler algumas partes para você. O tear era uma peça muito importante para os habitantes do sul de Minas e ainda está em cidades que. Ai, tá a coisinha bem em cima. Na cidade que vivem para os habitantes do sul de Minas. E ainda é em cidades que vivem para o artesanato da fiação. A roca, muito importante para os que vivem basicamente do artesanato da fiação. A roca é um instrumento menor para tecer, tem um pedal e um fuso, e é aquilo que espetou a bela adormecida, antes dela adormecer, como no conto. Então, o que ele observou que mais chamou a atenção dele lá dentro desse quarto? Um enorme, né? Um tear enorme. Ele achou ele lindo, né? Se bem que estava bem empoeirado. Mas ele achou esse tear muito bonito. Tinha o tear e tinha a roca. A roca é aquele que usa assim para fazer para sair mesmo o fio e tear, né? E tecer. Então vamos lá. E a mesma, o que foi usado lá ele está falando aqui para nós, que foi usado lá na história da Branca de Neve. Lembra que ela furou o dedinho no tear? Quando comecei a ler, percebi que eu era analfabeto de tear. Vou explicar. Descobri brincando de palavras cruzadas que podemos ser analfabetos de muitas coisas, não só de letras, números e interpretação de textos. Quem não sabe pintar é meio analfabeto de pintura. Quem não tem educação é analfabeto de boas maneiras. Assim, quem não sabe o que é um tear não entende nada de fiação. Realmente é um analfabeto no ramo. Angustiado com essa história do analfabetismo que nos rodeiam, tratei de entender um pouco mais sobre um tear e uma roca. Arrumei um desenho de um antigo Arranjei um desenho de um antigo e escrevi o nome por partes para vocês entenderem melhor. Veja o desenho e acompanhe minha explicação. Um conjunto de fios esticados é chamado de urdume. Quando há vários conjuntos esticados, chama-se de trama. Palavra legal, pois também dizemos assim: a trama do filme de suspense é muito bacana e que a vida, um tear, temos os nossos fios também, não é? E temos ainda as tramas e os tecidos e os textos, mas voltemos da filosofia. Este tear que você está vendo no desenho é chamado de tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser algodão cru tingidos ou não. Na trama, eles são assados no sentido transversal do tear, com o auxílio de uma agulha chamada navete. A trama é passada entre os fios de urdidura por uma abertura entre os fios ímpares e pares, denominada cala. Alguns teares também precisam de um pente, mas não é aquele de cabelo. Um pente é um objeto que permite levantar e abaixar alternadamente os fios da urdidura, para liberar a abertura da cala e a passagem da trama. Entendeu? Parece meio complicado, mas não é. Agora, veja uma roca no outro desenho que fiz. Ela é um instrumento usado para manufatura de fios artesanais por fiação manual. Com a roca, podemos fiar fibras de origem animal, lã de carneiro, de cabra, por exemplo, vegetal, algodão, linho, rami, juta e até sintética, descoberta mais recentemente. Vovó sempre diz: cada roca com seu fuso. É um velho ditado, ou seja, cada um na sua. Tudo isso faz parte da pesquisa que fiz. Você percebeu esse piscar? Que saco! Acho que a lâmpada vai queimar, pois está quebrada. Que pena! Além de muitos sacos com fios de lãs ainda não fiadas, gostaria de entender melhor como a roca funciona. Que surpresa! Tem um visitante. Uma voz esganiçada com tom maligno me deu um susto, vindo de trás. Olho e me espanto. É a velha de um olho só. Deve ser ela. Tia Clara estava certa. Minha alma
líquida se congela de medo. Quer que eu lhe descreva o que eu vi? Então, por isso que agora a gente entra no outro conto, A Velha de um Olho Só. Então, o que será que essa velha estava fazendo lá dentro desse quarto, né? A gente já viu que lá o que tinha lá dentro do quarto era um tear, né? Aí ele descreveu para nós o tear com a roca, com os fios. E aí agora ele sentiu que tinha uma pessoa lá. E ele estava achando que a tia, né, Clara, que estava certa. Então quem falava para ele sobre isso era essa tia Clara. E ele estava achando que ela estava certa porque ele estava achando que quem ele ia encontrar lá dentro? A velha de um olho só. Então vamos ver a velha de um olho só. Agora vai lá na página 205 do Ler, que a gente vai agora no conto A Velha de um Olho Só. A aparição deve ter uns 2 metros de altura de mulher. A aparição deve ter uns 2 metros de altura. Então, o que ele estava vendo lá devia ter uns 2 metros de altura. Já tem uma característica aqui, né? Uns 2 metros de altura. De mulher, ela conservava apenas alguns traços e o vestido roto, quer dizer, o vestido todo rasgado, né? Então ele percebeu que era uma mulher porque ela estava com um vestido, né? E ela tinha 2 metros de altura. E seguia fina como bambu. O rosto mal se vê atrás da alta gola do vestido preto remendado, e aos poucos dentes que se tem são roxos. Na cabeleira desfiada, um lenço sujo, seguro, aos poucos fios de cabelo presos em esparsos tufos aqui e acolá. A velha ria-se de maneira torta. Então será que é a velha mesmo? Olha que toda a descrição da velha, né? E aqui tá falando, a velha ria-se de maneira torta, virando a boca para o lado, como antigas senhoras que fumavam cachimbo em demasia. De dentro daquele corpo esquelético ainda saiu mais uma frase: peste, vou aprisionar você para sempre nas tamas desse tear, como fiz com os outros. Achei tão previsível aquela figura, até aqui, pois sem cerimônia alguma, ela parece ter se desligado da minha presença. Puxou uma velha cadeira que acompanhava o mobiliário rústico daquele quarto e assentou-se relaxada, as pernas abertas sob o vestido. Lembro-me de uma imagem que vi na igreja do Rosário, em Lavras. Depois vi em outras igrejas de Minas. Chama-se Santo de Roca. Trata-se de uma figura de um santo montado sobre uma armação de madeira, um santo vestido. Quando o barroco era mais pobre, as irmandades religiosas de Minas Gerais não tinham dinheiro para as imagens caras em madeiras nobres e outros materiais. E assim ia segurando uma profusão de bonecos nos nichos e altares das igrejas, que quase todos feiosos e magérrimos tristonhos. A bruxa lembrou-me um desses santos. Ela não era daquelas assombrações que riam fácil, mas se gargalhasse, alguém a escutaria? Duvido. O cômodo que abri é muito isolado. Mais uma característica lá do quarto, Ele é muito isolado do resto da residência. Então, ele é isolado lá do resto da casa, né? Após uns segundos, assentada despojadamente, ela aponta o tear. Dirijo meu olhar sobre as tramas esticadas. Vejo nelas formas diferentes nas cores dos fios. Percebo o rosto assustado de vários outros garotos e garotas desenhadas pelo algodão. Então, tinha mais gente lá? Tinha só onde? Desenhadas pelo algodão. Então, não era de verdade. A velha estava tecendo, né? E ali ele tecia as pessoas, né? É uma coisa bizarra e amedrontadora. Então, encaro a velha e percebo que seus 2 olhos não são mais do que rasgos fechados.
Na testa, sob um tufo de cabelo que se jogou para o lado, estava um olho negro e sem vida, como um botão de um velho casaco fixo em mim. Então, olha, mais característica da velha aqui, ó. Os olhos, né, são pequenos. Aqui ele fala assim, ó, não são mais que rasgo fechado. Ó, na testa tem um tufo de cabelos que jogou para o lado e estava um olho negro e sem vida, né? O hálito que a rodeia a mulher é antigo, tem o bafo de 1000 mofos e bolores de centenas de anos. Sinto uma coceira insuportável no nariz e penso de imediato no medicamento antialérgico que trouxe na mochila. Dessa vez, o que dá medo não é o deixa eu propagar aqui. Dessa vez, o que me dá medo não é o que conversamos, mas o silêncio que nos aproxima. A velha bruxa. A velha bruxa lembrou-me. A velha bruxa está um plano de metros para mim. Acho que é o plano indizível. Falei difícil, mas não com outra palavra agora. Ela nada diz, mas expressa muito naquela cena insólita. Uma medonha figura descansando sobre uma cadeira dura. Mas o que há nela? Mas o que ela é, André, não passa de uma velhota, uma bruxa maluca, grita minha consciência. Não tem disso. Na hora do medo, até boi bravo amansa, até a giló fica doce. Sou tudo isso que você pensa que sou, rapazinho. Fio minhas tramas e delas tiro o que bem quero. Então, olha lá, a velha falando para ele, né? Que ela fica lá dentro fazendo as tramas dela e ela faz o quê? O que ela bem quer. Por isso que tem aquelas crianças lá, né? Estou aprisionado, imóvel por um estranho feitiço, mais por medo do que por feitiçaria. Então ele tá com medo, o menino tá lá, tá com medo. Olha lá. Sinto o meu corpo adormecendo e não paro de lembrar dos rostos dos outros meninos nas tramas do tear. Eles me olham com desespero, como se pedissem ajuda sem poder falar. Lá, ele tá com medo, né? Por causa da feitiçaria. Ele tá com medo de lembrar dos rostos, né? Ele vê que ele tá aprisionado lá dentro. Está curioso para saber da roca e do fuso, André? Vou lhe explicar tudo. Enquanto você vai meditando suas caraminholas, resmunga a aparição. Um cenário horroroso se forma sobre as tramas. No lugar em que havia a imagem dos rostos dos meninos, enquanto ela narra sua história, eu vejo os fios se desenrolando como um filme. Então, ela vai agora contar para o André, que é o nosso menino aí, né? O que ela está fazendo ali, o que está acontecendo com esse tear dela. A aparição. Quem que é a aparição aqui no caso? Que ele está falando, resmunga a aparição. A aparição é a velha, né? Um cenário horroroso se forma sobre as tramas. No lugar em que vi a imagem dos rostos dos meninos, enquanto ela narra sua história, eu vejo os fatos se desenrolando como em um filme. Sou a velha de um olho só, fiandeira de roca. Pego fibras finas, junto uma primeira torcida do polegar do indicador e assim que eu vou fazendo crescer o fio. Então, com o fio crescendo, enrolo o fuso, girando rapidamente pela fiandeira, usando o polegar, o indicador, o dedo médio na ponta superior do fuso. Rodo da esquerda para a direita com um peão preso ao fio que vai torcendo e vai enrolando, formando a maçaroca. Da maçaroca, o fio é tirado e enrolado em um novelo e está pronto para ser trabalhado. Ela vai falando, gesticulando, faz uma mímica perfeita e não consigo tirar os olhos de suas mãos finas e duras. Quando me sinto desfalecer de cansaço e medo, sou surpreendido por Eurípides, que tudo espreitava. Então, nós temos outro personagem ali, ó, o Eurípides, né? O gato com certeza tinha entrado sem que eu o visse. Então, não é uma pessoa, é um gato, né?
que tudo espreitava. O gato com certeza tinha entrado sem que eu ouvisse. O pulo que ele deu no cangote da velha me tirou do torpor hipnótico em que eu estava. Fui salvo por um gato, quem diria? E depois dizem que gatos e bruxos se amam. Nem sempre. Meu impulso primeiro, antes de fugir, é tentar arrebentar as tramas e libertar aquelas almas aprisionadas. Meu tempo é curto. Entretanto, Eurípides, como se fosse gente, me fez um sinal inteligente com uma das patas para que eu fuja. Enquanto tenta arranhar o rosto da velha de um olho só, enfio apressadamente a chave na fechadura e ainda vejo a velha furiosa antes de trancar a porta. Quando estou a salvo na cozinha, além da despensa do quarto mal assombrado, do tear, dirijo-me à salona de visitas. Procuro-me com Eurípides como ele sairá de lá. Preocupo-me com Eurípides. Como ele sairá de lá? Talvez alcance a abertura até o lado de fora da casa. O silêncio da casa já me assombra também. O carrilhão na parede marca meia-noite, mas está parado. Já passam das 3 da madrugada e no meu relógio de pulso. Eurípides mia do lado de fora da casa. Encontrou o seu próprio jeito de sair daquele quarto de fiar. Abro a porta da cozinha, deixo entrar para debaixo do fogão de lenha, como se nada tivesse acontecido. Espreguiça-se para dormir, ronronando. Minha inquietação me move a realizar uma experiência sobrenatural. Olha lá, gente, experiência sobrenatural, né? Que não é desse mundo. Dou a corda no grande relógio do meu avô. Por que será que o relógio parou exatamente, à meia-noite? Acerto para as 3h05, que é a hora que marca meu relógio. Pego novamente a antiga chave esverdeada, abro a sala maldita. Olha lá, a sala maldita. E como eu pensei, nada, tudo calmo. E como eu pensei, nada, tudo calmo. Ainda olho aterrorizado para as tramas esticadas no tear. Agora são somente velhos empoeirados empoeirados fios encardidos pelo tempo. Encaro a única janela do cômodo. Respiro o ar da madrugada e vejo multidões de vagalumes buscando namoradas nos pastos mais além do terreiro. Pelo que entendi, somente com o relógio parado à meia-noite é possível entrar em contato com aquela criatura maligna. Olha lá, mais palavrinhas que levam ao terror, né? Ao conto de assombração. Deus me livre de voltar a encontrá-la, mas preciso fazer algo para libertar aqueles prisioneiros. Tenho que pensar, mas preciso fazer algo para libertar aqueles prisioneiros. Tenho de pensar. Amanhã cedo consultarei minhas tias. Boa noite, espero conseguir dormir. E você? Então, na verdade, ali ele encontrou, né? O quarto ali, o mistério do quarto era qual? A velha de um olho só, que a tia dele já tinha até falado para ele, né? E vocês viram que a professora estava grifando aqui agora essas palavrinhas, a meia-noite, quarto mal assombrado, aqui que né, a gente falou assim, criatura maligna, né? Então, porque quando vem lá na AP perguntando para vocês sobre palavras que remetem ao conto de assombração, vocês não souberam falar. Olha lá aqui, o carrilhão da parede marca meia-noite. Olha lá. Mas está parado. Eurípides mia do lado de fora, encontra o seu próprio jeito de sair daquele quarto de fiar. Olha, a realizar uma experiência sobrenatural. Então, quando vocês fizeram lá na AP, que vocês não souberam fazer as palavrinhas que levam ao conto de assombração. Então, era assim, palavras assim, que dão a entender no texto que já é um texto de assombração. Então, quando vocês agora forem reler o texto de vocês, eu quero que vocês já releiam assim, já pensando nisso. Vamos pensar também quais são esses personagens do texto, né? Então, ele falou lá sobre a tia, né? Ele contou lá sobre o gato que salvou, que ajudou ele se salvar. E ele? Quem é ele que está contando essa história?
O André. E nós temos também quem? A velha, né? E onde que isso que aconteceu? Como que era esse lugar, né? Então, são coisas assim para a gente agora ir pensando e pegar lá o nosso ler e aproveitar o jogo que a gente já grifou e buscar mais informações lá também no texto, tá? Então, agora a professora vai passar aqui umas questões para vocês irem lá no texto descobrir essas questões, tá bom?